A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para todos os ouvintes da Manancial FM. Eu quero deixar a paz do Senhor Jesus para toda a diretoria ANAEB, que nesta hora está sintonizada na Manancial FM, programa ANAEB no ar. Alô, pastor Renilson, a paz do Senhor, meu amado. Como é que está essa força, meu amado? Meu amado, nessa tarde nós estamos de posse dos microfones da Manancial FM para trazer uma mensagem maravilhosa e poderosa para todos os ouvintes desta rádio. A mensagem de hoje, glória a Deus, nós vamos falar sobre o pecado. A pergunta-chave: o que é pecado? Esta é a nossa pergunta-chave. Vamos para uma pequena introdução desta mensagem. E logo após a introdução da mensagem, estaremos lendo o texto bíblico que se encontra em 1 João, no seu capítulo 3. Os amados que estão de posse da sintonia da Manancial FM, se estiver com a sua Bíblia em mãos, abra ela no livro de 1 João, lá no seu capítulo 3, a partir do verso 1, que após a mensagem introdutória, nós passaremos a ler o texto bíblico. E assim damos continuidade à mensagem de hoje. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que transgride as leis de Deus, que foram deixadas para o nosso próprio bem. Amém? Esta é a razão. Pecado é tudo aquilo que transgride as leis de Deus, que foram deixadas para o nosso próprio bem. Ele causa a morte física e a morte espiritual. Esta é a nossa introdução. Pequenas palavras, poucas palavras, mas é algo muito importante que nós podemos perceber nesta pequena introdução dessa mensagem. Pecado é tudo aquilo que transgride as leis de Deus, que foram deixadas para o nosso próprio bem. Ele, quando eu falo ele, eu falo sobre o pecado. O pecado causa a morte espiritual e causa também a morte física. Então, meus amados, vamos para o texto bíblico que está escrito no livro de 1 João,
no seu capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. E diz a palavra do Senhor no verso 1: Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém? Esse é o texto o qual terminamos de ler. Meus amados, nós sabemos que hoje estamos vivendo a palavra do Senhor. Se estamos vivendo a palavra do Senhor nos dias de hoje, precisamos mantermos de cabeça erguida a cada momento aqui na face da terra. Quando eu digo mantermos de cabeça erguida aqui na face da terra, como a mensagem está falando sobre o pecado, eu quero dizer para você que nós não podemos viver uma vida de pecado ou nem sequer cometer algum tipo de pecado. Porque segundo a palavra que nós lemos, aleluia, glória a Deus, se vivemos uma vida de pecado, não somos de Deus, mas sim somos do maligno. Somos do diabo. Por quê? Porque o diabo é quem vive pecando constantemente, todos os dias. Então, meus amados, que essa mensagem nesse dia, em nome do Senhor Jesus, possa chegar ao seu coração, fortalecendo a cada dia o seu coração, para que não venhas fazer algo que transgrida a palavra de Deus. Porque tudo aquilo, segundo a introdução da mensagem, que transgrida a palavra de Deus é pecado. Porque Deus escreveu, aleluia, através dos seus profetas, com a inspiração do Espírito Santo, Deus escreveu essa palavra para o nosso próprio bem. Para que a gente não vivesse uma vida desgarrada, como ovelha sem pastor. Essa palavra, ela é fundamental sobre as nossas vidas, para que a gente não permita que os nossos pés venham se colocar sobre o mal.
Porque aqueles que têm os seus pés e coloca eles sobre o mal, perderá a salvação da sua alma. Então, meus amados e ouvintes do programa Anaeb no Ar, pela rádio Manancial FM, que nesta tarde você venha refletir, meditar nesta palavra, para que a cada dia você possa buscar a defesa da sua vida aqui na face da terra. E a defesa da sua vida aqui na face da terra é a palavra de Deus. É por esta palavra que nós passamos a ter a certeza de salvação eterna para a nossa alma. É por essa palavra que nós temos a certeza de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é necessário a gente conviver diariamente com Ele, para que a gente possa estar no caminho correto para a salvação eterna sobre as nossas almas. Se nós, meus amados, não estivermos, aleluia, neste verdadeiro caminho que é Cristo Jesus, também nós não temos o direito de entrar no lar celestial. É por isso que a cada dia nós devemos fugir do pecado, porque o pecado, ele não agrada a Deus. O pecado são feitos do inimigo, e o inimigo, em momento nenhum, ele agrada a Deus. E aqueles que, porventura, estão a posse do pecado sobre a sua vida, aleluia, misericórdia, não tem vida em Deus, não tem vida em Cristo Jesus, não tem vida no Espírito Santo de Deus. Portanto, meus amados, segundo a mensagem introdutória desse texto que nós lemos, cabe a cada um de nós, em cada momento das nossas vidas, vigiarmos, porque a palavra nos ensina que o diabo, que é o pai da mentira, que é o pai do pecado, ele está ao nosso derredor como um bravo leão, a cada momento, querendo dragar, de preferência, os filhos de Deus. É porque o mundo, a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Então esses já são deles. São deles, entre aspas. Até o momento que eles estiverem a fazer a vontade do inimigo, são do inimigo. Mas a partir do momento que eles decidirem colocar Cristo Jesus sobre a sua vida, no seu coração, trilhar o verdadeiro caminho, eles já não são mais do mundo. Se não são do mundo, eles não estão mais a fazer a vontade do inimigo. Portanto, meus amados, a palavra do Senhor, ela diz que é viva
e eficaz, mais poderosa do que espada de 2 gumes. A palavra do Senhor, ela tem discernimento para tudo. Nesta tarde, meus amados, você que está ouvindo essa mensagem através das ondas sonoras da Manancial FM, se fortaleça a cada dia nesta palavra. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa mensagem é exatamente o ponto-chave para que você venha meditar e ter certeza que se você não der lugar a Cristo Jesus, a sua vida espiritual está morta. Porque o que disse a mensagem introdutória é isto: que o pecado mata, tanto fisicamente como espiritualmente. Então, sem Cristo Jesus, sem a salvação, as pessoas estão mortas espiritualmente, viva fisicamente, andando, resolvendo seus problemas, mas espiritualmente estão mortas. E se permanecer nessa situação morta espiritualmente, no final de tudo vai morrer fisicamente. Aí completa-se o que falou sobre a mensagem introdutória. Morre fisicamente e morre espiritualmente. E segundo a Bíblia nos relata, aqueles que morrem espiritualmente, eles não herdarão o reino de Deus, mas irão para um lugar de dor, sofrimento, ranger de dente por toda a eternidade. E não é isso, meus amados, que Deus quer para você. Deus quer, Jesus Cristo quer que você tome uma decisão enquanto você está vivo, enquanto você está andando, resolvendo os seus negócios, que você tome uma decisão e venha para Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus é a salvação das vossas almas. Sem Ele não haverá, aleluia, entrada no reino celestial. Sem Ele, ou seja, sem Cristo Jesus, você não tem o direito de desfrutar, aleluia, glória a Deus, da morada celestial, aonde Deus diz que esta morada está preparada para os filhos deles desde a fundação do mundo. Essa morada está preparada para os filhos de Deus. No coração de Deus, essa morada está preparada desde a fundação do mundo. Portanto, meus amados, vamos continuar a ver outros versos. Exatamente neste mesmo capítulo, nós lemos aqui até o verso 3º. E vamos ler mais alguns versos para que os amados que ainda não aceitaram a Jesus como seu Salvador possam ter a certeza de que é necessário ter Cristo Jesus como o Salvador das nossas almas. E para os amados que já estão em Cristo Jesus, que já trilha o caminho da salvação, é tão somente vigiar para que o seu pé não venha pisar em lugares errados, ou seja, em coisas que desagradem a Deus, porque senão, se procedermos a fazer coisas erradas,
que desagrada a Deus, nós estamos cometendo pecados. E se cometermos pecados, segundo a palavra que nós estamos meditando, nós somos filhos de Deus. Porque a mensagem vai dizer que os nascidos de Deus, eles não cometem pecado. Eles vivem uma vida de santidade. Porque a palavra nos diz que sem santidade é impossível agradar a Deus. Eu quero que você medite comigo. Aleluia, glória a Deus. Um pouco mais no verso 1. A palavra diz: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai. Olha, meus amados, que frase importante. Que palavra revelada exatamente nessa parte A deste verso. Verso 1 de 1 João, no seu capítulo 3. Veja que palavra revelada. Que grande caridade Deus tem por mim, por você, pelo seu povo, que realmente decidirem a viver Cristo Jesus todos os dias das suas vidas aqui na face da terra. A caridade de Deus é considerada grande por quê? Porque Ele permitiu que o seu Filho descesse às partes mais baixas da terra, aonde Ele se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Então Cristo Jesus é a caridade de Deus sobre as nossas vidas. Deus o enviou, o seu Filho, a ser crucificado em uma cruz para nos libertar do pecado. Então esta é a palavra revelada. A grande caridade de Deus nas nossas vidas é Jesus Cristo. É por Jesus Cristo que nós vamos morar no lar celestial. A palavra diz em João 14, verso 1 em diante: não se turbe o vosso coração. Jesus falando com os seus discípulos. Não se turbe os vossos corações. Crede em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito. Aí ele fez a promessa: eu vou preparar lugar. Se eu for preparar lugar, eu voltarei. Quando eu voltar, se vós estiveres preparados, eu levarei para mim, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Então essa é a promessa de Jesus. Essa é a caridade de Deus. Ele mandou o seu Filho para nos orientar aqui na face da terra, para nos deixar a certeza de que chegarmos à presença de Deus é só por Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, meus amados, a caridade de Deus é essa. Glória a Deus, que Deus enviou o seu Filho para o perdão dos nossos pecados. Aleluia, glória a Deus. Continua o verso 1, que diz: aleluia, glória a Deus, que fôssemos chamados filhos de Deus. Essa é a caridade do nosso Deus.
mais uma segunda palavra revelada. Jesus veio às partes mais baixas da terra para que a gente nos tornasse filhos de Deus. A saber, aqueles que creem no seu nome. Aí diz o versículo: por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O mundo não conhece, aleluia, os filhos de Deus, porque não conhece a Deus, porque não conhece a Jesus. Amados, a palavra diz que agora somos filhos de Deus. Agora quando? Depois que aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, passamos a ser filhos de Deus. E a palavra continua nos dizendo: e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Quando Ele se manifestar. Quando Jesus vai se manifestar? Deus já enviou o seu Filho, Ele já veio às partes mais baixas da terra, mas Ele voltou para o lar celestial. E essa palavra ela fala do futuro, quando Jesus se manifestar. Ou seja, na volta de Jesus. Se nós tivermos perseverado até o fim na palavra do Senhor, seremos salvos. E se nós estivermos salvos, aleluia, glória a Deus, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como o veremos. Aqueles que teve o privilégio de ver Jesus quando Ele, aleluia, esteve aqui na face da terra por 33 anos, glória a Deus, vai ter o privilégio, se estiver com Cristo Jesus, vai ter o privilégio de ver Ele por 2 vezes. E os que não tiveram o privilégio, aleluia, de ver Ele quando Ele esteve na face da terra. Se aqui Ele estiver de posse dos mandamentos do Senhor, aleluia, glória a Deus, vai ter a oportunidade de ver a face do nosso Salvador, assim como ela é. Amém? Glória a Deus e aleluia. O verso 4, ele tem uma frase muito importante. O verso 4 diz: qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Está aí o início do texto que a gente leu, seja a palavra introdutória, aleluia, glória a Deus. Ela deixou bem claro que tudo aquilo que desagrada a Deus é pecado, porque o pecado é a iniquidade. E a iniquidade, ela não agrada a Deus em momento nenhum. A palavra continua nos alertando e nos dizendo nesta tarde, em nome do Senhor Jesus: e bem sabeis que Ele se manifestou
para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Olha, meus amados. Muitas das vezes eu ouço pessoas dizer: nós estamos na graça, Jesus perdoa. Porque ele se baseia nesse verso 5, que diz que Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Sim, é claro, Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Mas essa manifestação foi lá na cruz do Calvário. Então ele já tirou os nossos pecados. Quando nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador. Essa é a realidade. Então não podemos mais tomar posse do pecado. Porque se ele tirou, está tirado. Se ele tirou, não cabe a nós trazermos esse pecado que ele tirou de volta para nós. Porque senão a palavra do Senhor não está em nós. Jesus tirou os nossos pecados. Sim. E agora? Nós vamos voltar novamente ao lamaçal do pecado? Não podemos. Porque a palavra vai dizer aqui mais na frente que se nós permanecermos a cometermos pecados, não somos filhos de Deus, mas sim filhos do diabo. Meus amados, qualquer que permanece nele não peca. Olha, aí a razão desse verso 6. Se você fez uma decisão, aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você permanece em Cristo Jesus. E se você permanece em Cristo Jesus, segundo esse verso 6 do 3 de 1 João, aleluia, você não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Está aí. Nós, como filhos de Deus, não temos o direito de cometer pecados. Porque se cometermos pecado, não o conhecemos. Não o conhecemos. Ou seja, se aceitamos a Jesus, já conhecemos a Ele. E se estamos nele, agora precisamos ter uma vida de santidade, ter uma vida de paz, ter uma vida de amor, para que assim sejamos recebidos pelo Pai Celestial quando a gente sair aqui da face da terra. Tem um conselho para nós, aqui no verso 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Olha que palavra profunda. Filhinhos, olha o privilégio que a palavra nos concede. Um privilégio dado por Deus. Deus não nos chama de filho nessa palavra, mas de filhinhos. Algo muito mais carinhoso do que filho. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Então a palavra do Senhor está nessa tarde falando conosco. Se nós praticarmos a justiça, seremos justos. Por quê? Porque ele é justo. Ele é justo. É tão somente obedecermos a palavra do Senhor, assim como nós, aleluia, podemos ver lá na mensagem introdutória do início da mensagem, que os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor, foram exatamente criadas para o nosso próprio reino. Então, meus amados, buscamos
a fazer a justiça de Deus, a viver a justiça de Deus. Sabemos que diz a palavra que nós nunca chegamos à perfeição, porque a perfeição completa é Jesus Cristo, é Deus. Nós não chegamos à perfeição. Mas se nós fizermos o melhor para Deus, se nós amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, somos considerados para Deus justo. Portanto, meus amados, nesta tarde, a mensagem é um conselho para nós. Vivamos a palavra de Deus com toda a força da nossa alma, de todo o nosso coração, como se hoje fosse o último dia da nossa vida. Porque pessoas às vezes pensam assim: estou jovem, sou novo ainda, tenho uma vida longa ainda pela frente. Aí não quer se preocupar com a palavra de Deus, não quer se preocupar com a santidade. Meus amados, você que me ouve através das ondas sonoras da Manancial FM, meus amados, para a morte não tem idade. Ela leva um que tem 2 anos de idade, 1 ano de idade, 10 anos de idade, 50 anos, 100 anos. Para a morte não tem idade. Então não podemos pensar em fazer o melhor amanhã. Hoje é o dia da gente fazer o melhor para com Deus. Porque não sabemos o dia da manhã o que vai acontecer com as nossas vidas. Hoje é o dia que nós precisamos fazer o melhor para Deus. Ouça o verso 8. Porque ele aconselhou no verso 7 que aqueles que praticam a justiça são justos. Porque no verso 8, presta atenção e ouça o que vai falar. Quem comete o pecado é do diabo. Está aí a chave de tudo que a gente já vem ministrando desde o início da mensagem. Quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então eu já vi pessoas dizer: eu estou na graça. Nós não estamos mais no Velho Testamento, hoje nós estamos na graça. Jesus perdoa. Sabemos, meus amados, que Jesus perdoa, mas nós não podemos nos basear nessa palavra que Jesus perdoa. Por quê? Porque tem este fenômeno chamado morte, que não espera que você se arrependa, que você, aleluia, venha corrigir as suas falhas. Já pensou? Você está em Cristo Jesus, amanhã você peca e fica um dia, 1 semana, 2 semanas sem corrigir as suas falhas, e nesse meio enquanto a morte vem e te leva. E aí? Você perdeu a sua salvação, porque a palavra diz que aqueles que morrer em pecado não herdarão o reino dos céus. O diabo vive pecando desde o princípio. Mas Jesus Cristo ele veio para desfazer as obras do diabo. Então nós precisamos não tomar posse das obras do diabo em nenhum momento das nossas vidas. Porque não sabemos qual a hora e qual o dia em que a morte física, aleluia, vem sobre as nossas vidas. Verso 9 diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Está aí a chave. Se você aceitou Jesus como seu Salvador,
você é nascido de Deus. E se você é nascido de Deus, não cabe mais você viver uma vida de pecado, mas sim viver uma vida de santidade e adoração ao Pai. Você precisa permanecer aqui na face da terra, cheio do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado e do juízo. Aleluia, glória a Deus. Mas muitas das vezes, os filhos de Deus não dão ouvido à voz do Espírito Santo e trilhas por caminhos errados. E isto não agrada a Deus. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Se a sua semente permanece em Deus, por que você vai cometer pecado? Porque você vai ainda voltar, aleluia, o lamaçal do pecado que você antes estava. Porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar. Olha lá a continuidade do versículo. A sua semente permanece em Deus e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Essa é a palavra revelada nesta tarde, meus amados. Somos nascidos de Deus. Se somos nascidos de Deus, não podemos cometer pecados. Precisamos viver uma vida de santidade. E diz a palavra no verso 10: nisto sabemos, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus, aqueles que vivem sem cometer pecado. E os filhos do diabo, aqueles que vivem a cometer pecado. Não estou falando de pessoas que não aceitou Jesus como seu Salvador. Estou falando de pessoas que realmente já nasceram de novo. Se cometer pecado, está considerado pela palavra filho do diabo. Isso até chegar ao arrependimento. Isso até você se arrepender se você cometeu o pecado. Mas eu sempre ministro para a igreja que nós não podemos cometer o pecado, porque antes de nós nos arrependermos, a morte pode chegar sobre as nossas vidas. E se ela chegar, nós perdemos, aleluia, glória a Deus, todo o tempo que nós estávamos a buscar ao Senhor aqui na face da terra. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha, qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Olha lá, se você não pratica a justiça, se você não ama a seu irmão, você não é de Deus. Então Deus diz na sua palavra, aleluia, glória a Deus: amai a mim acima de todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Amém? Vamos encerrar a mensagem em nome do Senhor Jesus. Verso 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Olha aí, a palavra está sendo bem clara. Esta é a mensagem que todos nós, desde o princípio, que aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que amemos uns aos outros. Verso 12, não como Caim. Olha o amor de Caim. É isso que a palavra diz. Não devemos amar como Caim, que era do maligno. Olha lá, quem procede em coisas erradas, pela palavra é considerado maligno. Que era do maligno e matou a seu irmão. Vem a pergunta, por que Caim matou a seu irmão? E por que causa o matou? Está aí. Porque as suas obras eram más. Caim matou seu irmão porque o coração dele era má. As obras dele eram má.
E a palavra diz aqui agora, nesse mesmo verso, que as do seu irmão era justa. Então, ele realmente perdeu a sua vida em prol do amor de Deus, por causa das suas obras, que era justa diante de Deus. Meus irmãos, não vos maravilhes se o mundo vos aborrecer. Essa é a realidade. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Olha lá, quando nós amamos aos nossos irmãos, passamos da morte para a vida. Olha, quem não ama a seu irmão permanece na morte. Essa é a realidade. Nós estamos encerrando a mensagem nesta hora, nesse último verso 14. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Morte espiritual. Permanecendo na morte espiritual. Aleluia, glória a Deus. Quando eu morrer fisicamente, o lugar para onde ele vai é escuro, não tem luz, lugar de perdição, lugar de dor e sofrimento. Que Deus abençoe a todos os ouvintes da Manancial FM. Que Deus abençoe o nosso pastor presidente, pastor Renilson, o presidente da ANAEB. Que Deus abençoe todos os membros da diretoria ANAEB. Que Deus venha abençoar também as ondas sonoras desta rádio Manancial FM. Em nome do Senhor Jesus. Que a paz de Cristo seja com todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Está encerrado a minha mensagem.